Olá, amadas almas! Vamos falar hoje um pouquinho sobre criação, a criação manifestada. Na Pílula de Sabedoria do dia de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre como você surgiu e como toda a existência manifesta surgiu. No vídeo anterior, se você não assistiu, sugiro que assista. Você pode verificar o quanto tudo que existe provém da mesma fonte e que todos nós somos essa fonte em ação. Mas como é que surgiu então essa criação manifestada, essa matéria palpável e este corpo físico? Vamos retornar um pouquinho no tempo, que não há tempo, vamos falar disso em outros vídeos também, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. No início da criação, quando Deus decide se experienciar, se estender em partes de si mesmo, criando a consciência crística, o mundo das formas começa a surgir. E por que falamos que o mundo das formas surge com o verbo de Deus? Porque antes ele era pura frequência, ele era um silêncio, ele não tinha início, meio e fim, e ele simplesmente é o que é, não se conceita ao absoluto. Mas no mundo das formas, ele começa a se particularizar. Dentro das infinitas possibilidades que aquela onda frequencial pode criar, surge a criação. No início da criação, nossas formas eram etéricas. O que significa isso? Anjos, Elohims, querubins, os nomes dados para esses seres celestiais por nós, nada mais é do que a representação da forma etérica de Deus. É quando o absoluto, que se estende em formas, ainda não possuía uma forma palpável, densa, material, que tem início, meio e fim, como existe hoje. As formas etéricas desses seres celestiais ainda eram uma frequência mais sutil, mais elevada. Inicia-se a criação, então, dessa forma extremamente sutil. Por isso que falamos de corpos superiores, frequências elevadas são sutis, porque os nossos primeiros corpos são sutis, são etéricos, não possuem uma forma palpável, muito menos olhos, boca, nariz, como nós conhecemos. Ainda era uma frequência elevadíssima de luz que estava a se experienciar e dando surgimento às suas próprias criações. Dentro deste espaço, vamos fazer um parêntese para falarmos de mônada. E também para quem é estudioso do Reiki, onde falamos de corpo átmico. Esse início, esse surgimento do princípio, dessa forma etérica, seria o que os reikianos chamam de corpo átmico, a centelha divina, os filhos paradisíacos, as fontes primevas de Deus. E também seríamos o que chamamos de mônadas e supramônadas. Então perceba que o corpo etérico, o início da criação da consciência crística, é o corpo átmico, ou supramônadas e mônadas que falamos. Apesar de não ser necessário esses termos, trago aqui para vocês, porque às vezes vão encontrar em outros vídeos, isso vai ajudá-los a compreender com a mente linear um pouco mais sobre sua existência. Partindo desse corpo etérico, desses filhos paradisíacos, as extensões primevas de Deus, a criação etérica surge e depois a criação semi-etérica. O que seria a criação semetérica? Seria o mundo das formas começando a ganhar uma individualização um pouco mais palpável do que no início, onde éramos etéricos. Nós éramos uma frequência de luz tão elevada que ainda não se separava-se um do outro. Vamos dizer assim que a frequência de Deus ainda vibrava de forma sutil, não ganhando tanta forma individualizada. Mas quando passamos para o mundo semetérico, nós começamos a ganhar uma forma, vamos dizer, esse corpinho, os bens que a gente conhece são formas mais delineadas. O mundo semetérico começa a ser surgido. E o que é o mundo semetérico? É então tudo que a gente conhece que começa a ter formas como raças, seres, galáxias, universos. São as formas que no início eram semi-etéricas. Ganham a sua delineação, mas ainda é um corpo mais elevado e sutil, como nos reikianos chamamos de corpo búdico. E dentro dos conceitos de supramônada e mônada, vamos chamar de superalmas,
ou eu superior. Lembram ou percebem, para aqueles que ainda não conhecem, o quanto eles têm uma forma apenas semitérica? Eles não têm início, meio e fim como um corpo físico. Eles ainda têm uma delineação, uma forma, mas ainda contém toda a sua frequência mais sutil de luz. Após essa criação semitérica, então os filhos de Deus, que é a consciência crística, que na verdade é o próprio Deus em ação, mas a gente fala filhos de Deus para dar aquela esquentadinha, então eles decidem a criar uma forma um pouco mais palpável, mais material. É então que a criação da matéria começa a existir. Os planetas, as galáxias, os universos, as raças, os seres passam a ganhar uma forma um pouco mais densificada. Quando falamos numa forma densa, não estamos falando na questão de luz, trevas, sombras, como o ser humano gosta de conceituar. Estamos falando de ciência pura. Significa que aquela matéria ela se torna palpável, ela se torna solidificada. E isso nada mais é do que uma frequência em alta vibração, e a sua vibração acaba criando um átomo, um corpo densificado. Então, novamente correlacionando Deus com ciência, a matéria nada mais é do que a frequência em alta vibração. Não estamos falando também de frequência elevada ou não. Alta vibração é a rotação mesmo, é a vibração dessas partículas que solidificam-se em matéria. Então perceba que o mundo das formas começam a surgir. E os filhos paradisíacos, as extensões primevas de Deus, começam então a materializar o mundo das formas. O que é importante falar neste vídeo ainda é que todos os corpos estão correlacionados. Uma vez que surge o corpo material, não deixa de existir o corpo etérico e o corpo semitérico. E ao mesmo tempo em que a gente fala dessa criação, é importante já começar a entender que não há uma separação. Tudo continua dentro da mente de Deus e tudo continua sendo Deus em ação. Nós apenas começamos a criar a manifestação divina da luz. Mas, dentro de toda a existência, continua existindo o absoluto, que é o sopro da vida, e continua existindo a consciência crística, que é a manifestação das formas. Se você olhar um pouquinho para a ciência, quando falamos de átomos, as suas células, que são compostas deles, nós vamos ver que 1% de nossas células é próton, elétron e nêutron. Camílio, que é o outro 99,999, que não dá nem quase 1% de próton, elétron e nêutron, o que esses 99,9 são? Vácuo quântico. A ciência, não conseguindo estudar esse vácuo quântico, chamou simplesmente de vácuo, como se o nosso átomo fosse formado apenas por próton, elétron e nêutron. Mas é aí que entra a física quântica e a mecânica quântica. Eles passaram a estudar esse mundo subatômico, esse vácuo quântico, e descobriram que dentro deste vácuo quântico, através da teoria da dupla fenda, este vácuo quântico seria o Deus absoluto. Seria o mundo das não formas dentro de nós. É o mundo da frequência, o mundo da onda. A onda que colapsa com a sua criatividade e cria a tua realidade. Portanto, é importante entender que você e toda a existência é 99,9% do silêncio, do absoluto e da perfeição de Deus. Apenas 1% é um mundo manifestado que você conhece. Então, se empodere dessa verdade e entenda que Deus não só está em ti, e nem como você está em Deus, mas você é o próprio Deus. Empodere-se dessa pílula de sabedoria e vá encontrando esta frequência sagrada que é dentro de ti, para que você possa ser Deus em ação de forma consciente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.